Em 20 de agosto de 1989, em Los Angeles, nos Estados Unidos, José e Kitty Menendez foram baleados e mortos em sua própria casa. A cena do crime era tão brutal que, inicialmente, os investigadores trataram o caso como uma execução da máfia. No entanto, pouco tempo depois, os holofotes viraram para os dois filhos do casal, José e Lily Menendez, então com 21 anos, e Eric Galen Menendez, de 18. Os irmãos Menendez acabaram condenados em 1996 pelo assassinato de seus pais com espingardas após 2 julgamentos, sendo que o primeiro terminou com um júri empatado. No segundo julgamento, que contou com um único júri e sem a presença das câmeras de TV, o juiz considerou inadmissíveis acusações contra José Menendez de abuso sexual de seus filhos, argumento usado pela defesa na primeira ocasião. Agora, com 55 e 52 anos respectivamente, Lily e Eric cumprem a pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e com todos os seus recursos esgotados. No entanto, o caso pode ganhar uma reviravolta graças a acusações feitas por um antigo membro do Menudo do documentário Menendez, que estreou nos Estados Unidos no ano passado. Mas qual a conexão entre o assassinato da família Menendez com a banda porto-riquenha que foi febre nos anos 1980? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. A família Menendez parecia ser o modelo perfeito do sonho americano, pelo menos para os padrões de vida dos anos 80, que foi a época em que tudo começou a acontecer. Então, já dá para imaginar uma família cheia de posses, privilégios e tudo mais que envolve essa visão do mundo supervalorizada. O patriarca foi um imigrante cubano que chegou ao topo e se tornou um homem muito bem sucedido profissionalmente. Ele nasceu em Cuba, mas migrou-se para os Estados Unidos depois da Revolução Cubana nos anos 1950. Nessa época, ele morou de favor no sótão da casa de um primo até ganhar uma bolsa de estudos para natação em uma universidade. Desde sempre, José valorizou os esportes e a importância dessa bolsa de estudos na vida dele. Depois de algum tempo morando na casa de seu primo, ele conheceu Kitty, sua futura esposa. Na época, ela também era estudante da universidade que ele estudava e era conhecida na região por ter ganhado um concurso de beleza. Os dois se apaixonaram e se casaram. José estudou bastante e deixou de trabalhar lavando pratos para se tornar um executivo bem-sucedido do ramo de entretenimento. Vale dizer aqui, desde já, que ambos, tanto José quanto Kitty, eram muito preocupados com a imagem pública da família que eles estavam construindo. Eles tiveram 2 filhos, José Lily Menendez, nasceu em 10 de janeiro de 1968 em Nova York, e seu irmão Eric Galen Menendez, de 27 de novembro de 1970 em New Jersey. O patriarca da família passou o início dos anos 80 liderando o RCA Records. Lá, ele acabou sendo responsável pelas assinaturas de muitas bandas famosas mundialmente, como o Duran Duran, por exemplo. Os seus filhos eram super pressionados por ele, porque ele acreditava que eles precisavam ter sucesso e prosperar assim como ele prosperou. Mas ainda que eles fossem criados dentro dessa mentalidade, Lily e Eric tinham muitos privilégios. Eles cresceram em uma mansão em um bairro de classe alta de Princeton. Tinha tudo o que eles queriam, faziam tudo o que estava ao alcance das posses dos pais. Mas apesar de terem todo esse suporte financeiro da família, eles não tinham um rendimento muito legal na escola. Também é importante dizer que por conta disso o pai, que já tinha essa tendência de ser mais incisivo na criação dos dois, fazia uma certa pressão para que eles se saíssem melhor na escola. Ele queria que, assim como aconteceu no caso dele, que os filhos participassem de algum tipo de esporte. Após deixar a empresa em 1986, a família se mudou para a Califórnia, comprando a fatídica casa em Beverly Hills em outubro de 1988. A mansão se tornaria o palco para os infames assassinatos anos depois.
José Menendez e sua esposa Mary Kate Menendez foram baleados várias vezes em sua sala de estar com 2 espingardas calibre 12. Na ocasião, José, então com 45 anos, foi baleado a queima-roupa na nuca e alvejado mais 3 vezes nos braços e nas pernas, enquanto Kate, de 47 anos, levou 4 tiros na cabeça e 5 no corpo. Os corpos estavam distorcidos. Eles não tinham nenhuma semelhança com a aparência que se esperaria de um ser humano. O caso ganhou conhecimento das autoridades quando Lily ligou para o serviço de emergência alegando que, quando voltou para casa com seu irmão, se deparou com os pais brutalmente mortos. "Alguém matou meus pais", disse Lily segundo a transcrição da ligação. "Eric, fique longe deles", podia ser ouvido gritando para seu irmão na ligação. Quando as autoridades chegaram ao endereço, puderam ouvir os vizinhos gritando em choque. Eric Menendez estava no jardim, enrolado como uma bola, soluçando no gramado. Os policiais disseram que o crime seria um assassinato ao estilo de gangue. Até então, os detetives achavam que os homicídios foram feitos por mafiosos ou rivais comerciais de José, ou alguém que tivesse rancor dele. Entretanto, a visão começou a mudar devido ao comportamento financeiro dos irmãos Menendez após o crime. Lily, por exemplo, adquiriu uma Porsche, um Rolex e roupas. Já Eric comprou um Jeep personalizado. Após terem confiscado as gravações das sessões de terapia dos irmãos Menendez, que tinham conteúdo incriminatório, Lily foi preso cerca de 7 meses depois das mortes, em 8 de março de 1990. Eric se rendeu após 3 dias e os dois se apresentaram pela primeira vez no tribunal em 12 de março. O julgamento dos irmãos Menendez se tornou uma sensação nacional midiática, com detalhes exibidos na televisão. No entanto, na primeira vez, eles foram julgados por júris diferentes. No primeiro julgamento, os irmãos Menendez argumentaram que mataram seus pais porque temiam por sua segurança, visto que José Menendez foi acusado pela dupla de constantes abusos sexuais, algo que seria tolerado pela mãe. Um membro da família teria testemunhado sobre o suposto abuso quando eles eram crianças. Por outro lado, os promotores argumentaram que os crimes foram feitos para a obtenção de ganhos financeiros. O julgamento terminou em janeiro de 1994, com os 2 júris em um impasse. Diante da indecisão, os irmãos Menendez foram julgados novamente, agora perante um júri único, que começou em agosto de 1995. Stanley Wisberg, o juiz do segundo julgamento, decidiu que as provas e depoimentos sobre as alegações de abuso sexual contra José Menendez seria inadmissível no novo julgamento por serem irrelevantes. Assim, em março de 1996, Lily e Eric foram condenados por homicídio em 1º grau e conspiração para cometer homicídio. Ambos foram condenados a 2 penas consecutivas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Mas qual a conexão entre o assassinato da família Menendez e a banda porto-riquenha, o grupo musical Menudo? O grupo foi formado em 1977 pelo produtor musical Edgardo Dias. Inicialmente, sua formação era composta por 5 meninos do início da adolescência, se tornando um sucesso internacional no começo dos anos 1980. Rick Martin fez parte da formação a partir de 1984. Conforme recorda o documentário da Netflix, quando os meninos completavam entre 15 e 16 anos, eram automaticamente substituídos por membros mais jovens. Um deles foi o Roy Roselor, que ingressou no Menudo aos 13 anos, em agosto de 1983. Roy, que já deu diversas entrevistas para veículos brasileiros, alegou no documentário que foi abusado sexualmente por Dias durante os 3 anos que fez parte da banda. Ele ainda alegou na série que também foi molestado por José Menendez quando o mesmo era chefe da RCA Records. Roselor diz que Dias o levou para a casa de Menendez, onde foi drogado e estuprado. "Esse aqui é o homem", disse, apontando para uma foto de José Menendez posando com o Menudo depois que o grupo assinou com a RCA em 1983. "Esse cara, esse é o pedófilo." Ainda ao documentário, Eric Menendez se pronunciou dizendo lembrar de Roy com seu pai em sua casa quando era criança. "Meu pai era um dos caras que estava escolhendo e selecionando os novos integrantes do grupo. Me lembro especificamente dele pegar uma das crianças e sair e dizer que queria falar com ela sós, e eles foram para o quarto lá em cima", prosseguiu. "Francamente, para ser honesto, me sinto horrível. É triste saber que houve outra vítima do meu pai", disse Menendez. "Sempre esperei e acreditei que um dia a verdade sobre meu pai fosse revelada, mas nunca desejei que fosse assim, resultado de um trauma que outra criança sofreu. Isso me deixa muito triste", completou.
Atualmente, Eric e Lily Menendez estão encarcerados no Centro Correcional R.J. Donovan, em San Diego, na Califórnia. Com os seus recursos esgotados, eles não são mais elegíveis para a liberdade condicional. No entanto, segundo especialistas jurídicos, a sua equipe jurídica poderia apresentar uma petição com novas provas, incluindo as alegações de Roy Roselor contra seu pai. Alan Jackson, um advogado de defesa criminal, descreveu o que precisaria acontecer para os irmãos Menendez serem libertos. Primeiro, eles têm que apresentar a petição. A petição tem que ser revisada por um juiz do Tribunal Superior. O juiz tem que conceder um novo julgamento e a defesa tem que vencer o julgamento. Portanto, esses obstáculos processuais e factuais são uma grande montanha para se escalar. Isso é um vislumbre de esperança? Sim, é um vislumbre, continuou Jackson. Os irmãos Menendez começaram a cumprir a pena após condenados em 1996. Eles ficaram detidos em presídios separados até 2018, quando foram transferidos para o local onde estão atualmente. Não se encontravam desde 10 de setembro de 1996. Quando Lily foi conduzido para um corredor para se encontrar com seu irmão em uma sala da prisão, assim que o guarda abriu a porta e eles se viram, os dois começaram a chorar imediatamente. Eles apenas se abraçaram por alguns minutos sem dizer nenhuma palavra um ao outro. Depois, os funcionários da prisão os deixaram passar 1 hora juntos numa sala. Uma coisa muito curiosa é que recentemente esse caso vem tomando a atenção das pessoas novamente. Páginas de apoio a Lily e Eric Menendez explodiram nas mídias sociais, principalmente no TikTok e no Instagram. Mas, e você? O que acha? Fica então a pergunta. Os irmãos Menendez são assassinos por ganância ou sobreviventes de um lar abusivo?